Estamos de volta, estamos de volta. Vamos continuar? Temos mais alguma coisa que precisamos dizer? E sei que. Só que eu gostaria de olhar para o versículo 16, que diz que o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles e eles só tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Isso diz claramente que é uma obra separada da graça. Eles tinham sido salvos e isso era reconhecido. Então, o que essas pessoas fazem com essas passagens? Hein? Eu não entendo. Um dos artigos que li recentemente disse: não sabemos por que eles não receberam o Espírito Santo quando foram salvos, mas então ele veio. E isso é uma impossibilidade. A regeneração, que é o mesmo termo que nascer de novo na Nova Aliança, no Novo Testamento, a regeneração é necessária, a circuncisão do espírito na alma é necessária. A pessoa tem que ter o coração velho removido e a instalação do coração novo tem que acontecer. E o Espírito Santo tem que passar a habitar dentro da alma do pecador que passou a crer. Isso acontece no segundo que a pessoa aceita Jesus. Não tem outro jeito. Se você não foi regenerado, você não foi salvo. Se você não foi, se a circuncisão sem mãos não aconteceu, então é impossível. Olha, quando você nasce de novo, tudo isso acontece e o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Mas aqui diz claramente que é uma segunda obra. É porque esse povo já estava salvo. E agora Pedro e João pregam sobre o batismo com o Espírito Santo e eles são cheios. Como é então que os homens ou as mulheres que são estudados não podem ler isso e ver quão claro isso é? Se você limitar o livro de Atos simplesmente para fatos ou eventos históricos, ou querendo dizer que não é para hoje, sim, e é histórico também, não estamos dizendo que não é. Mas se você limitar simplesmente a algo que Deus fez na igreja primitiva do primeiro século e ponto final, então você pode ler e não ter problemas com isso. Assim, continuar acreditando que não existe batismo com o Espírito Santo. Você coloca em um período de tempo que não se aplica para o presente. Certo, se você colocar isso e limitar a um período de tempo, vira apenas história. Mas não podemos excluir a ênfase da doutrina que está aqui. Olha, assim, você até pode se colocar dentro de um período de tempo. O período de tempo que muitas pessoas, assim, Deus fez antes, mas não vai fazer agora. E os não pentecostais usam, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz aqui, quando vier o que é perfeito, o que é parcial vai sumir. Eles conectam as duas coisas, conectam o mover e agir do Espírito Santo, como vemos no livro de Atos, limitam a igreja do primeiro século ou até o período de tempo até que o cânon bíblico foi terminado e completo por João. Aí, depois não vemos mais o mover e operar do Espírito Santo como vemos na igreja de Atos. Se limitarmos a isso, você pode ler essa passagem. Eu já, inclusive, ouvi ministros batistas e presbiterianos pregando a respeito disso, mas eles veem isso como história e não para o cristão hoje em dia. Essa é a fuga deles. É assim que eles dão a volta na situação, hein? Sim. Eu tenho uma pergunta, irmão Bob. Se o pessoal da cessação pode limitar o Espírito Santo só para o primeiro século, por que alguém não pode chegar e dizer: é assim também com a conversão? Se o Espírito Santo não está mais batizando no Espírito Santo, ele não está mais curando nem operando milagres. Como é que sabemos que ele está convertendo pessoas? Bem, porque em 1 Coríntios 13 ele fala a respeito, ele diz, fala de línguas especificamente. Isso se encaixa no sistema de fé deles. Então, esse versículo que eles mencionam. Mas ele fala de conhecimento também. Sim, mas eles colocam foco em línguas. Isso tem que ser removido. Mas se encaixa no sistema de crença deles
E é assim que eles interpretam a palavra de Deus, interpretam a Bíblia assim. E isso não se aplica para a salvação. Sabe a resposta que eu tenho para esse povo que acha que tudo cessou? A razão pela qual cessou foi porque eles não têm orado, não têm orado até ver Deus agir, estão andando como mundanos, não estão lendo a Bíblia. Isso faz com que tudo cesse mesmo, não é? A igreja seca e morre. É isso que acontece. É, olha, é aquilo, né? Acho que é uma avenida que permite às pessoas que escolhem não acreditar nos dons e tudo mais. Olha, em meio à igreja que existe nos Estados Unidos hoje, não sei dos outros países, porque esse programa passa em mais da metade do mundo e por aí vai. A situação da igreja, como eu vejo, é, nunca esteve no estado no qual está agora, pelo menos nos últimos 100 anos, deixa eu dizer assim. Você falou de quantas igrejas batistas existem. São poucas pessoas indo nas igrejas como um todo. E a mesma coisa com o mundo pentecostal. São poucas pessoas visitando. Eu me lembro, há 25 anos atrás, alguém me enviou uma carta que tinha sido enviada pelo superintendente geral das Assembleias de Deus, um bom homem, para superintendentes de distritos. E eu li as cartas, alguém me enviou uma cópia, e ele falou: descobrimos que poucas pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo em nossas igrejas. E ele disse, e ele estava escrevendo para os superintendentes do distrito: encorajem os pastores a pregarem sobre o Espírito Santo. E ele estava correto, mas a condição estava ruim há 25 anos atrás. E está muito pior hoje em dia, muito pior. As igrejas já não dependem mais do Espírito Santo. 40 ou 50 anos atrás, esse era o tema de toda igreja pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro de ouvir o Aaron Trotter dizer, ele dizia, todo sermão que eu pregava, de alguma maneira voltava para o Espírito Santo. E ele contou a história de uma igreja que ele tomou conta lá no Michigan, e aonde eles fazem aquele cereal Kellogg's, é isso aí. E ele disse que é um centro grande de adventistas do sétimo dia. E ele disse que a maioria das pessoas na igreja dele eram adventistas do sétimo dia. E ele disse que chegou lá e começou a pregar sobre a graça, sobre a cruz e por aí vai. E ele disse que aconteceu uma divisão na igreja, porque uma das mulheres chegou para ele um dia e disse: podemos usar a igreja no sábado? E ele falou: olha, se você quiser fazer um culto, com certeza, mas se você quiser pregar a doutrina do sétimo dia, não pode não. E ele falou: se você se você não concordar, me desculpa, eu não quero machucar a ninguém, mas eu não posso aceitar abrir a igreja para que você pregue essa doutrina. Se você não quiser que eu seja o seu pastor mais, eu vou embora. Mas eu não posso compactuar com essa doutrina que não vem de Jesus. E ele disse que isso aconteceu por semanas, e ele pregando contra a lei, falando da graça, lei graça, contra a lei a favor da graça. Aí ele falou que um domingo de manhã, o líder principal dessa ideia dos adventistas, e todos tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas estavam tentando se segurar ao adventismo do sétimo dia. E ele falou que essa mulher idosa, que era a líder desse grupo de adventistas, se levantou e falou: posso falar algo, irmão Trotter? E ele disse: claro que pode, mas da metade da igreja era parente dela. E ela disse: como todos sabem, não temos estado de acordo em relação à doutrina do adventismo do sétimo dia. E ela disse: até eu fui até o pastor pedindo para usar a igreja no sábado. E ela disse: você estava certo, queríamos pregar a doutrina. Mas ela falou: ontem à noite,
Eu me ajoelhei. E olha, essa mulher era cheia do Espírito e orou: Eu quero a verdade, Senhor. O que é certo? Eu estou certo ou o irmão Chora está certo? Eu quero a verdade. E ela disse que o Senhor falou com ela e disse: Eu estou dizendo isso e não acho que, se ela não fosse batizada com o Espírito Santo, haveria algum tipo de voz falando com ela. Não de maneira literal. Mas o Senhor falou com ela. Esse negócio não é sobre um dia, mas sobre uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. E ele disse que quando ela falou aquilo, o poder de Deus veio sobre aquele lugar. E ele disse que nem chegou a pregar naquela manhã por causa do Espírito de Deus. E ela disse: O Espírito do Senhor me disse que não é sobre um dia, mas sobre uma pessoa, Jesus Cristo e ele crucificado. Glória a Deus! O Espírito Santo fez o que quis ali. E o Espírito Santo não tem a permissão de fazer o que quer hoje em dia, muitas vezes, porque substituíram com outra coisa. O nosso tempo acabou e precisamos que o Espírito Santo fale mais do que fala hoje em dia. E se as pessoas buscarem a face de Deus, ele vai fazer isso. Ele vai falar e ele ainda está fazendo coisas poderosas. E ele está operando em igrejas que permitem que ele trabalhe. Eu quero que ele trabalhe no centro familiar de adoração. Eu quero o poder dele, a força e a glória dele para glorificar o Senhor Jesus Cristo. É o que eu quero. Muito obrigado por estar conosco hoje. Diga a outros sobre o estudo na palavra e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto